Se você estava buscando uma maneira fácil para fazer o alinhamento das suas imagens dentro do GIMP, então você está no vídeo certo. Hoje você vai aprender como trazer várias camadas para dentro do aplicativo e fazer um alinhamento perfeito apenas com alguns cliques. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Agora vamos lá para a página do GIMP. Aqui na página do GIMP a gente precisa criar um novo projeto. No caso, eu vou trazer para dentro desse projeto os ícones a respeito dos aplicativos que eu explico aqui no meu canal, que eu ensino, que é o DaVinci Resolve, o OBS Studio, GIMP, CapCut. Também eu tenho algumas dicas legais. E aqui para você começar um novo projeto, ou você usa as teclas de atalho Ctrl N, ou clica aqui em Arquivo e escolhe a opção Nova, que tem como as teclas de atalho Ctrl N. Seleciona a largura e a altura do projeto que você está trabalhando. Aqui no meu caso eu vou manter 1920 por 1080, porque também é a resolução do meu monitor. E aí ele já acompanha essa especificação todas as vezes que eu for trabalhar. Caso você queira uma resolução diferente, basta você clicar aqui na seta para baixo e escolher a que você está buscando. Eu vou manter 1920 por 1080 e vou clicar em OK. Beleza, acabei de criar aqui minha nova imagem. Eu vou usar a tecla de atalho 2 para que eu venha fazer uma visualização em 50%. Agora, o que eu estou buscando fazer aqui? Eu vou pegar como exemplo o banner aqui do meu canal. Vou dar 2 cliques, está vendo que eu tenho um histórico aqui de tudo que eu já trabalhei dentro do aplicativo. Eu clico 2 vezes, porque assim eu abro um novo projeto, que é o projeto que eu já estou trabalhando. Tecla de atalho 2, aí eu estou trabalhando em 50%. Está vendo o alinhamento de todos os ícones, conforme o banner do meu canal? Então estou trabalhando aqui dentro do aplicativo, trazendo esse alinhamento, só que agora de uma forma 100% automática. Para você não precisar, por exemplo, puxar guia por guia para estabelecer a distância de um ícone para o outro. No caso aqui, se você estiver trabalhando com uma imagem específica, aí você poderia fazer assim também. Só que é mais trabalhoso. O ideal aqui é você saber dominar as ferramentas que fazem esse processo acontecer de forma automática. Eu vou tirar as guias, Ctrl Z, e aqui eu vou trazer esse fundo para dentro do meu novo projeto para mim trabalhar em cima dele, como se eu estivesse refazendo esse banner. Aí é legal aqui dentro do GIMP porque se você já sabe que você tem aqui no histórico um projeto, você pode trazer elementos dele para o seu novo projeto. Não precisa você procurar lá a imagem dentro do seu computador e carregar novamente para dentro do aplicativo. Então eu tenho aqui embaixo, tá vendo a imagem, que é a minha imagem de fundo, que eu estou habilitando e desabilitando. Ela está numa opacidade baixa, em 10%. Eu posso clicar em cima dela, Ctrl C, volto aqui para o meu projeto que eu acabei de abrir, seleciono, tenho marcado aqui a minha camada, Ctrl V. Tá vendo que eu trouxe aqui a minha imagem de fundo, só que ela vem com a opacidade em 100%. Aí eu posso trabalhar novamente em cima dela. Mas o legal aqui é manter um fundo preto, porque se eu mexer na opacidade, tá vendo que ele vai da cor 100% para o branco. Mas o legal é escurecer a imagem, então eu posso pegar aqui na imagem de frente, ativa, que é o preto, e arrastar para dentro da minha camada fundo. Tá vendo que agora ela ficou preta? Se eu desabilitar a primeira camada, eu tenho uma camada aqui toda preta. Aí eu venho na opacidade e altero, tá vendo? Posso deixar em 10, mas como eu vou trazer os ícones aqui para dentro ainda, eu vou diminuir só um pouco, para não deixar muito brilho na minha imagem. Depois que eu trouxer os ícones, eu posso trabalhar melhor a opacidade. E aqui no meu histórico, eu tenho os ícones que eu vou trazer para dentro do meu aplicativo. Eu vou começar com o ícone do DaVinci Resolve, porque ele é o ícone que eu tenho aqui que está mais perfeito, alinhado. Ele é original que eu baixei lá da página da Blackmagic Design, então eu vou conseguir fazer um alinhamento melhor em cima da imagem que está melhor estabelecida. Eu vou segurar e arrastar aqui para dentro e soltar. Aí vai abrir uma caixa de diálogo onde ele está perguntando se eu quero manter o perfil de cores da imagem. Eu sempre mantenho, ou se você quiser converter por algum motivo, esse perfil de cores você pode converter. Clico em manter e o ícone vem aqui para dentro do meu projeto. Agora eu vou estabelecer o tamanho dessa imagem, que é o ícone do DaVinci Resolve. Seguro o Shift e aperto S, porque aí eu estou abrindo a ferramenta de redimensionar. Tá vendo a janela de diálogo aqui em cima que apareceu? Aí eu posso usar ou os valores de largura e altura, clicando em menos e mais, clicando em menos para diminuir, ou eu posso pegar nas alças e arrastar. Mas aqui eu prefiro clicar dentro da largura, no sinal de menos e mais, para deixar em 200, que eu acho que é um tamanho ideal. Definir a largura e a altura, aí eu clico em redimensionar. Tá vendo como ela já ficou aqui no centro da minha imagem
e também ela está num tamanho ideal, é isso que é importante aqui agora, você estabelecer um padrão para o que você está trabalhando, porque é em cima desse padrão que a gente vai trazer um alinhamento perfeito de tudo que a gente trouxer depois. Aqui agora eu aconselho você a trabalhar com as guias, estabelecer pelo menos as guias na horizontal e uma na vertical. Como a gente pode fazer isso de forma automática e fácil? Primeiro a gente vai arrastar as guias aqui para dentro, próximo do ícone, 3 guias. Uma para alinhar na parte de baixo, no centro e na parte superior. Aqui, agora eu vou vir para a ferramenta de alinhamento, que tem como a tecla de atalho a tecla Q. Clico dentro e agora eu vou selecionar a forma de alinhamento. Eu quero selecionar aqui a guia para fazer o alinhamento, só que baseando em cima do meu ícone. Como eu faço isso? Eu clico dentro de alinhar e aí eu seleciono a terceira opção, objeto de referência escolhido. Depois que eu selecionar esse objeto de referência, que no caso aqui é o ícone do DaVinci Resolve, eu tenho que clicar dentro dele. Tá vendo que apareceu 4 marcações em cada canto da minha imagem? No caso aqui um quadradinho para cada ponta. Isso aqui está indicando que agora a camada de referência é o DaVinci Resolve Logo Square, que eu baixei lá do site da Blackmagic Design. Então eu vou fazer com que as minhas guias se baseiem nele, porque ele vai ser aqui a minha base para trazer o alinhamento para os demais. Beleza, estou com ele selecionado, agora eu preciso segurar o Alt para escolher a primeira guia que eu vou querer fazer esse alinhamento. Vou segurar o Alt e clicar em cima da primeira. Agora, quando eu cliquei em cima da primeira, ela ficou marcada em vermelho. Tá dando para ver? Agora, o que acontece? Eu quero trazer para o topo da minha imagem. Pelo visual, a gente imagina que eu teria que clicar para trazer para baixo. Só que não. Eu preciso clicar para trazer para cima, porque a gente está usando como referência a imagem que está aqui no centro, e não as bordas da camada. Então eu vou clicar para cima. E tá vendo que a camada aqui agora trouxe a guia para ela? Eu vou dar um zoom para você perceber. Olha como está alinhado aqui a minha guia. Vou voltar segurando o Ctrl Scroll do mouse, ou eu posso dar um zoom e depois apertar a tecla de atalho 2 para voltar para 50% de visualização. Agora eu vou selecionar, segurando o Alt, a guia de baixo. Ela ficou vermelha, e aí eu não vou clicar para cima para trazer para a imagem, eu tenho que clicar para baixo. Tá vendo que ela subiu? Beleza. Agora aqui eu posso tirar essa referência e manter novamente em imagem. Porque a guia do meio, eu vou selecionar ela, eu quero que ela se baseie dentro da minha camada. Aí eu venho e seleciono a opção para alinhar de forma horizontal. Tá vendo? Agora está bem dividido entre as linhas que estão selecionadas em torno da minha imagem. É exatamente isso que a gente precisa. Tecla 2. Então até aqui você entendeu legal. Eu vou puxar mais uma guia, que é a guia horizontal, porque aí ela vai ficar no centro da nossa camada, que no caso a minha está em 1920 por 1080, eu tenho que dividir aqui a largura de 1920, só que eu não preciso somar. Eu venho, seguro o Alt e seleciono essa guia, e venho aqui e clico em alinhar na vertical. Agora estou com o alinhamento perfeito. Vou dar um zoom para a gente ver. Olha como o ícone do DaVinci Resolve está todo dividido aqui. Beleza, tecla 2. Agora o que a gente precisa fazer? Precisa trazer os demais ícones para dentro da imagem. Eu vou manter essa imagem aqui no meio por enquanto, porque é importante que a gente faça um alinhamento do tamanho das imagens conforme a gente vai trazer aqui para dentro. Elas têm que estar pelo menos o mais parecida possível no tamanho. Então eu vou trazer aqui a camada do GIMP, seguro, arrasto e solto aqui no centro. Tá vendo que já ficou centralizado? Aí o que eu faço? Seguro o Ctrl, Scroll do mouse. Aí você tá vendo que essa imagem ela tá um pouquinho maior. Eu preciso fazer com que ela fique o máximo parecida nas medidas com a imagem de baixo, que é a imagem do logo do DaVinci Resolve. Porque aqui o ícone do GIMP, ele não tem um fundo. Tá vendo que ele é vazado? Então dá a impressão que ele tá menor. Mas se você for ver bem, aqui o pincel tá passando. Tá vendo? A orelha aqui tá passando. E o nariz também tá passando um pouquinho. Eu tô com a minha camada selecionada. Lembra da tecla de atalho? Shift S. Tá vendo que eu fiz uma seleção? E aqui na caixa de diálogo redimensionar, se eu segurar a tecla Alt e rolar o scroll do mouse para baixo
e para cima, ou no caso aqui, para frente e para trás, você está vendo que aqui, na opacidade da imagem, eu estou alterando. Para trás eu estou trazendo para menos, e para frente eu estou trazendo para mais. O que é importante você trabalhar assim? Porque aqui eu tenho um parâmetro do que eu estou passando em relação à imagem que está na parte de trás. Aí eu tiro um pouco essa opacidade e vou diminuir o ícone do GIMP. Aqui para caber totalmente, acho que 190 tá bom. Eu posso ir fazendo esse processo várias vezes até chegar num ponto ideal. Clico em redimensionar e agora eu tenho aqui a camada do GIMP que já foi redimensionada. Para que eu possa trazer um alinhamento novamente, eu mantenho ela selecionada, clico aqui na ferramenta de alinhamento, só que agora eu tenho que desmarcar aqui essa guia que está na vertical. Clico com o Alt, mantenho o Alt apertado e clico fora. Agora eu estou só com a minha camada para a gente fazer o alinhamento em relação aqui ao ícone do DaVinci Resolve. Eu clico para fazer esse alinhamento na vertical e na horizontal. Beleza, aqui quase não teve movimento porque a gente acabou não tirando ela do eixo. Agora eu vou esconder essa camada, porque eu vou trazer as demais para se basear em cima da camada que é referente ao ícone do DaVinci Resolve. Eu vou trazer agora o ícone do OBS Studio. Seguro, arrasto, solto aqui para o centro. Tá vendo que ele está bem grande? Tecla de atalho Shift S. Aí eu vou diminuir arrastando diretamente os cantos da imagem. Eu acho que aqui vai ficar mais fácil, porque aqui o ícone do OBS Studio ele está fora de alinhamento conforme a camada. Então eu tenho que fazer esse movimento e trazendo ele aqui para o centro. Vou arrastar um pouquinho para baixo. Eu acho que 203, 202 tá bom. Redimensionar. Aí eu seleciono a minha camada para ver se ela está alinhada. Clico aqui na ferramenta de alinhar, distribuir. Seleciono a opção vertical e horizontal. Beleza, aqui ela está alinhada o máximo possível. E está bem perto do tamanho da imagem do DaVinci Resolve. É claro que aqui a gente não precisa fazer um processo tão severo assim para trazer um alinhamento tão perfeito. É importante a gente ter o mínimo de paridade dos tamanhos dos nossos ícones, mas não é necessário você fazer isso aqui de forma tão radical assim, porque no contexto geral, quando a gente vê a imagem aqui em 50%, a gente não percebe que tem uma diferencinha tão irrelevante. Beleza, vou voltar, dar o zoom, Ctrl, scroll do mouse, e vou trazer agora o ícone do CapCut. Seguro, arrasto e solto aqui para o meio. Aqui ele está enorme. Uso a tecla de atalho 2, está vendo que ele está preenchendo praticamente quase toda a imagem? Shift S, ele passa ainda da camada, aqui as partes de cima. Aí eu vou segurar para diminuir, ou eu posso arrastar, que é o mais rápido. Trouxe para um valor mais ideal, que eu acho que em 300 aqui tá bom. Redimensionar. Vou segurar o Ctrl, scroll do mouse. Só que aqui ela está bem fora, então eu vou precisar usar a tecla de atalho M e trazer para cima do logo do DaVinci Resolve. De novo, Shift S. Agora tá vendo que legal? Como eu estou trabalhando com essa opacidade aqui, quando eu seguro o Alt, como eu consigo ver legal aqui que está passando, nas pontas, então vou redimensionar clicando aqui na janela de diálogo dentro do sinal de menos ou de mais. Aí tá vendo que deu um alinhamento mais próximo, mesmo que está passando um pouquinho, a gente nunca vai conseguir fazer um alinhamento perfeito tendo aqui esse eixo conectado. Porque se a gente desconectar, a gente consegue mexer nas pontas de forma independente. Só que aí a imagem fica distorcida, e aí não traz uma visualização legal. Talvez não compense. Então eu prefiro manter o cadeado conectado, fechado, para que a gente mexa na largura e na altura de forma conjunta. Eu acho que faz mais sentido. Redimensionar. Beleza, só que aqui tem uma questão. Eu não quero que esse logo fique na parte de trás preta e no logo do CapCut aqui, que é a tesoura, branca. Eu quero inverter. Como eu faço isso de forma fácil aqui dentro do GIMP? Eu seleciono a camada, aí eu venho aqui em cores e clico em inverter. Tá vendo? Num clique eu já resolvi esse problema. Essa função inverter, ela inverte os opostos de cada cor. Então aqui o oposto de preto é branco, então fica fácil. Aí dependendo da imagem que você está trabalhando e as cores que estão sendo representadas, você tem que entender qual que é o oposto de uma e de outro, porque aí você sabe o resultado que vai dar. Sempre quando for preto e branco, o resultado vai dar preto de um lado e branco do outro. Beleza, agora eu estou com a minha imagem aqui já alinhada. Se eu quiser ainda tirar uma conclusão,
fazendo um alinhamento, eu seleciono a ferramenta alinhar e clico no alinhamento na vertical e na horizontal. Beleza, tecla 2. Agora eu estou aqui com as imagens todas centralizadas. E o que eu faço agora? Se o objetivo é trazer um alinhamento entre elas, para que a gente venha trabalhar dentro da nossa imagem com um alinhamento absoluto. Vamos supor que a gente já tinha esses ícones aqui, tudo já na medida, conforme a gente trabalhou aqui agora, só que a gente trouxe eles aqui para dentro de forma bagunçada. Eu vou usar a tecla M, que é a tecla de atalho para ferramenta mover, e vou trazer o ícone do CapCut aqui para cima, vou trazer do OBS Studio aqui para o lado, e vou trazer o do GIMP aqui para a ponta. Então eu quero que a sequência seja assim: OBS Studio, DaVinci Resolve, CapCut e GIMP. Só que eu quero um alinhamento dentro da horizontal, aqui dentro dessas guias. Então o que eu faço? Eu seleciono a primeira camada, seguro a tecla de atalho Shift e seleciono a última. Por quê? Aqui na ferramenta de alinhamento, alinhar e distribuir, eu posso clicar com o direito do mouse e selecionar ela, ou usar a tecla de atalho Q. Quando a gente está trabalhando apenas com uma camada, presta atenção, estou aqui com a CapCut selecionada. Eu não tenho essas funções aqui embaixo habilitadas, distribuir. Tá vendo? Eu posso clicar em cima que não acontece nada. Só que quando eu seleciono duas camadas ou mais, aí eu habilito essa função aqui. E como a gente vai trabalhar aqui para que o alinhamento seja perfeito dentro da imagem que está dentro da camada e não da camada. Por quê? A gente alterou o tamanho aqui. Então, deixa eu clicar de novo aqui em CapCut. Você está vendo que a imagem não corresponde com a camada? A camada é esse pontinho amarelo aqui. Deixa eu dar um zoom. Está vendo que esse pontilhado amarelo é a camada e o que está dentro dela é essa imagem. Então eu poderia até fazer uma mudança aqui nessa camada. Selecionando camada, cortar para o conteúdo. Só que eu vou te ensinar o processo aqui usando essa opção, usar dimensões dos conteúdos da camada, que acaba dando na mesma coisa. Se eu desmarcar essa opção, ele vai considerar o pontilhado. Se eu estou com essa opção marcado, ele vai considerar a imagem que está dentro, entendeu? Então é facinho da gente lidar com as camadas e com as imagens quando a gente tem essas ferramentas selecionadas, essas opções para a gente selecionar para poder fazer esse alinhamento. Vou voltar a selecionar as camadas, seguro Shift, clico na última, selecionei todas. Está vendo que agora ficou uma camada maior com a dimensão representando os 4 ícones? Beleza. Agora que eu estou com eles selecionados, eu posso clicar na primeira opção, distribuir pontos de ancoragem dos alvos igualmente na horizontal, ou eu posso clicar na opção que eu acho mais interessante, que é distribuir horizontalmente com espaçamento horizontal homogêneo, porque aqui ele vai pensar nas camadas como um todo. Você viu que eu cliquei aqui, já teve um movimento? Eu posso dar um Ctrl Z. Presta atenção no ícone do DaVinci Resolve e do CapCut. Quando eu clicar nessa opção, eles vão chegar mais próximo um do outro. Porque agora aqui ele está considerando a distância de cada imagem, referente ao que tem dentro da camada, e não a camada, entendeu? Então, beleza, eu fui e já estabeleci aqui essa distância. Agora eu venho e seleciono a opção horizontal e não vertical, porque senão vai tudo para o centro. Aqui eu seleciono a opção alinhar pontos de ancoragem dos alvos ao meio horizontal da referência. Quando eu clico nessa opção, eles fazem esse alinhamento. Tá vendo? Eu vou voltar aqui para o meu projeto, que é o banner do meu canal. Eu tenho esse alinhamento, mas eu faço uma curvatura aqui, que no caso isso aqui fica para uma próxima aula, que eu tenho que trazer uma seleção elíptica. Aí eu venho, seleciono essa seleção, e aí em cima dessa seleção eu faço esse alinhamento. Ctrl Shift A, eu tiro a seleção, volto aqui para o projeto que a gente está trabalhando, e aqui a gente já tem esse alinhamento acontecendo. Tá vendo que está no centro bem dividido? Tá bem legal? Então o que acontece? Se você quiser agora fazer uma visualização mais assertiva, você pode vir aqui em visualizar e desabilitar as guias, ou você pode clicar Shift Ctrl T. Aí você tira as guias, tá vendo? Agora você tem aqui as suas camadas alinhadas. O que você pode fazer se você quiser alterar aqui essa posição? Seleciona a primeira camada, aí você clica na segunda opção aqui embaixo em Cria um novo grupo de camadas e o adiciona à imagem. Clica nela para você criar um grupo de camadas.
Aí você de novo clica na primeira, segura o Shift e clica na última. Aí você arrasta todas para dentro desse grupo. Tá vendo que ficou uma faixa em cima, uma faixa embaixo? Quer dizer que o grupo está bem no meio. Quando eu solto, todas vão parar aqui dentro desse grupo. Aí eu posso diminuir para fazer com que só o grupo apareça. E agora eu tenho uma camada nova aqui, que é uma camada azul, que está em torno de todos os ícones. Aí eu posso voltar para a ferramenta de distribuir, para alinhar. Aí eu posso levar esses ícones para onde eu quiser. Tá vendo que eu posso levar para cima, posso levar para baixo, posso voltar a trazer para o meio, posso realinhar, porque aqui eu posso trazer na vertical um alinhamento maior, na horizontal também. Agora, se eu quiser fazer com que esses ícones fiquem só um pouco mais acima, a gente pode usar a tecla de atalho M, estou aqui com a minha camada selecionada, clico dentro dessa camada, seguro a tecla Shift e clico para cima no meu teclado, a minha tecla de atalho. Tá vendo que eu consigo levar para onde eu quiser? Agora essa nova camada, que representa o alinhamento dos meus 4 ícones, e aqui se eu quiser voltar a trazer mais ícones aqui para dentro, fazer um alinhamento, é só usar esse procedimento novamente. E se você acha importante apoiar um canal como o meu que fala a respeito dos melhores aplicativos grátis que existe, eu peço que você clique no primeiro link que está aqui embaixo na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, porque você vai ser direcionado para a minha página de vendas do meu curso completo chamado DaVinci Resolve Controle Total. Eu estou construindo esse curso em módulos, então quem comprar o primeiro módulo vai ter acesso a todo o curso e vai pagar apenas R$ 37,90. Na medida que eu for incluindo mais aulas, o curso vai sofrer alterações no valor. Então, se você comprar de forma antecipada, você vai ter acesso, depois que eu incluir a última aula, de 1 ano de curso. Então, você vai ter mais de 1 ano de acesso. E eu também estou criando um clube de membros para deixar disponível treinamentos a respeito do GIMP, OBS Studio, DaVinci Resolve. Aí, quando eu terminar esse curso do DaVinci Resolve, eu vou levar ele para esse clube de membros. Aí só vai ter acesso quem tiver comigo nesse clube. Então, escaneie o QR Code ou clique no link que está na descrição para que você saiba tudo a respeito desse curso que ainda está disponível. Vamos lá voltar para a página do GIMP? Então, depois que você estabeleceu a localização que você acha ideal para o alinhamento dos seus ícones, você pode clicar novamente aqui dentro do grupo e fazer alteração em cada um conforme você achar necessário. Por exemplo, você pode vir aqui em Filtro, selecionar Luz e Sombra, Sombra de Fundo, e aí você pode dar um sombreamento conforme você achar ideal. E assim você vai fazendo tratamento nos demais. Filtros, luz de sombra, sombra longa. Aí você pode aplicar uma sombra, pode alterar a cor, deixar em branco. E aqui você pode alterar o ângulo, pode alterar o comprimento. E dá OK. E o resto aqui vai de acordo com a sua criatividade. Terminou? Quer exportar? Arquivos, exportar como. Aí você dá um nome, por exemplo, banner do canal. Aqui está em PNG. Se você quiser mudar o formato, você pode digitar JPEG. Ou você pode selecionar aqui embaixo, selecionar tipo de arquivo e escolher um tipo de arquivo que mais se adequa à sua rede social. E se você quer aprender ainda mais a respeito do GIMP, não deixe de clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, porque eu dei um aulão completo a respeito de várias funcionalidades. Eu também tenho um live a respeito desse aplicativo, onde eu estou ensinando a respeito de cada uma das ferramentas. Se você quiser me acompanhar, é toda segunda, 8h30 da noite. Eu falo sobre o GIMP, OBS Studio, DaVinci Resolve, e se ficou alguma dúvida a respeito desse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários, porque possa ser que eu faça um vídeo direcionado para esclarecer a sua dúvida. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.